Irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus, privilégio estarmos aqui nesta tarde para louvar e exaltar o nome do Senhor, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Eu queria orar, antes de começarmos aqui, na palavra de Deus, orar ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esta tarde e noite. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Senhor é maravilhoso, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade é dada ao Senhor. Pertence ao Senhor. Muito obrigado por tudo. Obrigado por esse dia maravilhoso, Senhor, que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui para falarmos na Tua palavra, para entendermos aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Muito obrigado por tudo. E que nesta tarde e noite nós possamos entender o chamado do Senhor para as nossas vidas. Que as almas que ouvirem a Tua mensagem, Senhor, se dobrem diante de Ti, Senhor. Se entreguem a Ti. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queria que os irmãos abrissem as Bíblias em Mateus. Mateus 4:18. Glória a Deus. Nós iremos falar do chamamento dos discípulos do Senhor. Você foi chamado pelo Senhor, amém? Faça aí na sua casa uma reflexão nesta tarde, do dia do chamamento. Faça uma reflexão do dia que Jesus tocou no seu coração. Faça uma reflexão no dia que Jesus te chamou para segui-lo. E você se dispôs a segui-lo, entendendo o chamado do Senhor, pela graça dele, claro. Deus nos chamou com a sua infinita misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Então vamos ler ao texto. Diz assim a palavra de Deus: E Jesus, andando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, pois, deixando imediatamente as redes, o seguiram. E passando mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e os chamou. Estes, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Assim, a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curou. De sorte que os seguiram grande multidão, da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Bendito é o nome do Senhor, exaltado é o nome do Senhor. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Então eu queria falar, começando sobre o chamado dos discípulos, dos primeiros apóstolos, dos discípulos do Senhor. Nós vimos aqui neste texto que Jesus os chamou. Jesus chama sempre pessoas humildes e pessoas trabalhadoras. E eles não eram diferentes. Eles estavam ali pescando, estavam ali nos barcos, e Jesus, no primeiro plano, chama dois futuros discípulos. Sim, futuros discípulos, porque a partir dali, eles começam a caminhada com Cristo, se tornam discípulos de Cristo. E a Bíblia diz que primeiro, Jesus chamou Pedro e André. A Bíblia diz que eles eram irmãos. E Jesus os chamou e disse: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. A Bíblia diz que eles deixaram imediatamente o seu trabalho e seguiram a Jesus. E eu fico imaginando no dia do seu chamado,
Como foi o seu chamado? Você já atendeu a Jesus? Foi imediatamente? Foi instantâneo o seu entendimento da chamada de Jesus? Lembre-se do dia que Jesus te chamou. E Jesus chamou esses dois primeiro, Pedro e André. A Bíblia diz que eles eram irmãos e imediatamente. Eles foram imediatos, ouviram o chamado de Jesus e foram até Jesus. Eu quero te dizer ainda que Jesus, Ele continua a chamar. Jesus, Ele é o mesmo. Ele continua chamando homens e mulheres para o seguir. Ele te chamou. Ele nos chama a segui-lo. O Senhor está sempre te chamando. Talvez nesta tarde, nesses dias, você se encontre longe da presença do Senhor, afastado da presença do Senhor. Talvez pense que não há mais solução para a sua caminhada. Eu te digo que Jesus te chama. Jesus chama a todo momento. Jesus está chamando. E Jesus chama. Venha sem demora. Venha para Jesus Cristo sem demora. Ele te chama. A Bíblia diz, nesse mesmo texto, que mais adiante, Jesus encontra Tiago e João. Eles eram filhos de Zebedeu. Eles estavam consertando redes. Jesus os chamou, glória a Deus. A Bíblia diz que, no mesmo instante, eles seguiam a Jesus. No Evangelho de Marcos, está registrado que eles seguiram a Jesus e deixaram Zebedeu, seu pai, no barco com os empregados. Aí eu, às vezes, me pergunto, por que então que Jesus não chamou também Zebedeu? Por que então Jesus não chamou também aqueles empregados que estavam ali? Eu não tenho essa resposta, mas provavelmente, Zebedeu era um empresário, talvez era o dono do barco. E ele tinha homens ao seu serviço. Não que esses outros, Tiago e João, estavam parados, desempregados, estavam trabalhando. Como nós dissemos aqui, Jesus chama homens humildes e trabalhadores. Mas talvez pela tarefa de Zebedeu, Jesus, naquele momento, chamou somente Tiago e João. Provavelmente, mais tarde, pelo testemunho desses filhos maravilhosos, Zebedeu e sua família podem ter se rendido a Jesus e andado com Jesus. Naqueles tempos, irmãos, os sinais do Senhor, os sinais que Jesus fazia, eram sinais maravilhosos. Jesus curava, Jesus levava multidões com ele, Jesus saciava a sede daquele que tinha fome, Jesus, ele dava vista aos cegos, Jesus fazia aquele que era coxo caminhar, né? Então Jesus fazia muitos sinais e muitas pessoas o seguiam. No Evangelho de Lucas, Lucas já registra, Lucas 6,12, já registra somente a escolha dos 12 apóstolos. Não há um chamado específico, mas Lucas, no Evangelho de Lucas, já fala do chamado do nome dos 12 apóstolos. Já em João, nós vemos o chamamento de Felipe, João 1,43, foi um chamamento também específico. Mas eu gostaria de chamar a atenção para os irmãos para uma questão, o chamamento de um homem da palavra de Deus. Este homem se chama Judas Iscariotes. Judas era um homem que, infelizmente, irmãos, ele não serviu de exemplo pelos seus feitos. Ele não serviu de exemplo porque traiu a Jesus. Mas Judas andou com Jesus. Judas era um dos discípulos. Judas estava com Jesus. É interessante que ainda hoje, pelos feitos de Judas, ainda hoje, os efeitos dos feitos de Judas, se você hoje foi um cartório, talvez o cartório não queira registrar um filho seu com o nome de Judas, por causa dos feitos de Judas. Assim como Hitler, ninguém vai no cartório colocar o nome de um filho,
porque isso talvez pode causar um problema mais tarde para aquele menino, na escola, na sua caminhada. Então, você não vê, não é um nome normal. É interessante. Até esse nome, por causa dos feitos deles, tornaram repugnantes o nome. Quando se ouve falar em Judas, se lembra em Malhação, malhar o Judas. Ainda hoje no interior, se usa isso em alguns interiores. Se queimar o Judas, se malhar o Judas, por causa dos feitos de Judas. Por causa do comportamento de Judas, o comportamento reprovável daquele discípulo. Eu quero te dizer que ele era discípulo de Jesus. Ele foi um dos 12 chamado. Na verdade, Judas não foi chamado. Judas se ofereceu. Interessante isso, depois nós vamos ver sobre isso. Que significado o nome de Judas? E é interessante que é um significado até interessante e bonito, o significado de Judas. Judas em grego significa Iudás, ou em hebraico, Yehudá, ou Judá, que quer dizer abençoado, ou elogiável. Quer dizer, o nome de Judas é um nome bonito, o significado, abençoado, elogiável. Mas percebe-se que por causa da conduta de Judas, ele se torna detestável, um nome detestável, um nome reprovável, não é? Terrível, o nome de Judas. Judas é o nome do apóstolo que mais aparece nos evangelhos, interessante isso. Ele é o nome que mais aparece nos evangelhos. Judas só perde para Simão Pedro. O nome de Judas aparece aproximadamente por 20 vezes nos evangelhos. E provavelmente Iscariotes, por quê? Iscariotes porque ele veio de Queriot, provavelmente. Alguns estudiosos dizem que ele veio de uma cidade de Judá chamada Queriot, lá em Josué 15, 24 ou 25, nós vamos achar o nome desta cidade, que provavelmente Judas era desta cidade, Queriot. Judas era um discípulo que não veio como os outros da Galileia, ele veio da Judéia. Somente ele, os outros todos vieram da região da Galileia. Somente Judas, ele veio da Judéia. Talvez porque Judas tivesse vindo desta região da Judéia e não da Galileia. Algumas pessoas, estudiosos, dizem que isso pode ter causado alguma distinção entre o restante daquele grupo, entre o restante dos discípulos de Jesus. Interessante que, de fato, quando se apresenta a lista dos apóstolos, é relacionado nos evangelhos, seu nome é sempre associado à traição. É interessante isso, sempre quando a gente lê o nome ali dos apóstolos chamados, está sempre relacionado o nome de Judas à traição. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 10, 4. Mateus 10, 4. Diz assim a palavra de Deus. Vou ler desde o início para que os irmãos entendam. E chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Geralmente é assim, irmão. Se a gente abrir também em Marcos 3,19, vai aparecer também aquele que há de trair, ou aquele que haveria de trair. Lucas 6,16 também. Vamos abrir em João 6, 70, 71. João 6, 70 e 71.
João 6, 70 e 71. Diz assim a palavra do Senhor: respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era o que o havia de entregar, sendo um dos 12. Portanto, havia então este problema sempre na lista do nome dos 12. Havia sempre esta lembrança que Judas era aquele que havia de trair Jesus. E interessante também que nós não vemos o chamado de Judas para o discipulado com Jesus, mas segundo pessoas estudiosas também, ele é o anônimo discípulo que se aproxima de Jesus e diz: mestre, seguir-te-ei para onde quer que tu fores. Provavelmente Judas é este homem que se oferece. Então percebe-se que Judas, então, levando em conta que Judas seria este homem, ele não é chamado, ele se oferece para andar com Jesus. Mestre, seguir-te-ei para onde quer que tu fores. Mateus 8,19. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo Mateus 8,19. Diz assim: e aproximando-se um escriba, disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que tu fores. E Jesus dá a resposta para ele. Respondeu-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Interessante isso, irmãos. Judas se oferece para andar com Jesus. Judas, ele não é chamado por Jesus, mas ele se oferece a andar com Jesus. Interessante também que os outros discípulos, Jesus sempre dizia a eles: segue-me. Sempre havia um convite, assim como houve comigo e com você, assim como houve com nós, né? Quando Jesus nos chamou a segui-lo. Jesus nos chamou porque nós somos incapazes de nós mesmos nos oferecer a Ele. Porque a Bíblia fala que foi Ele que nos achou primeiro, foi Ele que nos chamou primeiro. E com a sua graça, com o seu amor, nós entendemos o seu chamamento e o atendemos. Portanto, ninguém pode chegar a Deus. Mas Judas, aqui, a Bíblia apresenta ele como um homem que se ofereceu, não é? Ele se ofereceu para Jesus. Isto era incomum, irmãos. Isto era incomum naquele tempo. Naquele tempo, o costume era o rabino chamar aquele que queria ser seu discípulo. Naquele tempo, a iniciativa nunca partia do aprendiz, a iniciativa nunca partia do discípulo ou do candidato, mas sim, partia sempre do rabino. Jesus continua a chamar. Veja o encontro de Jesus com Judas. Nós temos que as palavras do mestre a Judas, que estava todo entusiasmado, não foram, parece que, de boas-vindas. Jesus já logo diz: ok. Parece que Jesus estava dizendo para Judas assim: olha, realmente você, hein? Você se oferecendo, você é o bom. Jesus provavelmente deve ter pensado isso. Olha, Judas, hein? Você é o bom, se oferecendo, hein? Olha, mas Jesus dá a resposta para Judas. Jesus faz uma advertência para Judas e diz: as raposas dos céus têm covis. As raposas têm seus covis e as aves do céu seus ninhos, mas do Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Provavelmente Jesus estava dizendo para Judas: olha, Judas, tudo bem, você pode vir andar comigo. Tudo bem, Judas, venha, mas se for em busca do seu status, esqueça, procure outro rabino, porque o meu caminho tem antes da glória a cruz, Judas. Judas, antes da glória, eu vou passar pela cruz. Não vai ser tão fácil, Judas. Jesus estava dizendo mais ou menos isso. As aves dos céus, as raposas têm seu covis,
e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, provavelmente, Jesus estava dizendo isso para Judas. Eu vou ter que passar pela cruz, Judas. Não é? Parece, ou eu entendo que Jesus não chamou a Judas como discípulo. Interessante isso. Quando nós lemos aqui Judas se oferecendo, Jesus não o chamou para ser discípulo, mas Jesus o aceitou para ser seu discípulo. Eu quero te dizer que Jesus, ele conhece o fim desde o começo. Jesus conhece o fim desde o começo. Ele sabe de todas as coisas. Jesus conhecia o coração de Judas. Jesus sabia quem era aquele que estava se aproximando dele. Jesus sabia que Judas o havia de trair. Jesus conhece o fim desde o começo. Interessante que Judas, ele teve chances de voltar para o Mestre. Judas teve várias chances de andar com Jesus, de voltar-se para Jesus. Mas Judas estava predestinado a trair a Jesus, a trair ao Senhor. Judas nunca utilizou o título para se aproximar de Jesus, Senhor. Judas, como os outros discípulos, ele sempre usava o título Rabino, porque Judas sempre entendia que Jesus era somente um professor, mas não seu Senhor. Judas, ele não se aproximava de Jesus com carinho, com que os outros discípulos se aproximavam. Judas sempre era áspero, meio que escorregadio. Judas jamais fazia um elogio a Cristo. Já os outros sempre exaltavam a Jesus. Os outros discípulos estavam sempre exaltando o nome do Senhor. Judas nunca teve um relacionamento como os outros, de intimidade com Jesus, com o Senhor. Os outros tinham esta intimidade com Jesus. Como é que está a sua vida? Interessante isso, irmãos. Interessante isso que é um homem que andou com Jesus. Interessante isso que é um homem como os 12, que foi treinado por Jesus. Interessante isso que Judas, como os 12, foi o homem que experimentou quando Jesus andou por sobre o mar. Ele viu Jesus andar por sobre o mar. Foi um homem que experimentou os milagres de Jesus. Foi um homem que, como os discípulos, teve a autoridade para expulsar demônios. Porque Jesus fala que ele instruiu os 12 para expulsar demônios. Judas estava entre eles. Para expulsar demônios, então Judas tinha o Espírito Santo de Deus. Judas experimentou de Cristo, irmãos. E no final, Judas trai a Jesus por 30 moedas de prata. E interessante isso, que no finalzinho, Judas se enforca. Ele se enforca por causa do remorso. Ele nem se arrependeu, ele teve um remorso, foi chorar. Judas tentou devolver as 30 moedas de prata. E aqueles homens falaram assim: isso é problema seu, não é mais problema nosso, esse problema é seu. Irmãos, muitas das vezes também o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele age dessa forma. Ele te dá as 30 moedas, e depois quando você vai chorando para devolver as moedas, e fala assim: isso é problema seu, você já traiu o seu mestre. Olha, cuidado. Quero dizer a você, cuidado também na sua caminhada com Cristo. Judas era próximo, participava de todas as coisas, mas não era totalmente entregue ao Senhor como os outros discípulos. Tinha sempre em mente a traição, pensava sempre nesse último dia que iria trair Jesus, estava com a mente turbada, sempre dava chances ao inimigo para que o inimigo entrasse na vida dele. Olha, volte-se para Cristo, entregue-se totalmente para Cristo, totalmente toda a sua vida a Cristo. Muitas vezes, irmãos, a gente fica escondendo atrás de pecadinhos, irmãos, que nos tira do objetivo de andar verdadeiramente com Cristo. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, estamos longe de Cristo.
Muitas vezes nós passamos por isso, irmãos, e é por isso que o Espírito Santo, irmãos, ele nos alerta. Olha, tu que dormes, acorda, acorda, e Cristo te resplandecerá, diz a palavra do Senhor. Acorda, tu que dormes. Que Deus possa, em nome de Jesus, falar no nosso coração, em nome de Jesus, tocar no seu coração, que às vezes se encontra frio, às vezes é um servidor de Jesus, conversa com os outros, está na igreja, vem à igreja, louva ao Senhor, mas o seu coração está longe da presença de Deus. Olha, o Senhor quer que você atenda ao seu chamado, volte-se para Cristo, deixe tudo para trás, ainda há tempo, Jesus está voltando, Jesus está nas portas, irmão. Olha, eu creio que se Judas ainda tivesse se voltado para Cristo, talvez o seu fim seria outro, irmãos. Sabe por quê? Eu creio, me perdoe, irmãos, eu creio, eu penso dessa forma. Assim como a Bíblia diz, irmãos, que todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Eu quero entender isso de uma forma. Deus não está preocupado com todos os fios de cabelo da sua cabeça. Esta palavra, irmãos, é para dizer que Deus tem o controle, tem todo o poder sobre todas as coisas. Deus pode todas as coisas. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não veja, sem que Deus não queira. Isto só exalta o poder do Senhor. Deus não está em cada arvorezinha vendo as folhas que estão caindo, mas esta palavra é para exaltar o poder de Deus. O poder de Deus, então, nesta tarde, Ele pode te dar um novo rumo. Deus pode, nesta tarde, te dar uma nova direção. Deus pode, nesta tarde, fazer com que você abra os teus olhos e olhe para o autor e consumador da nossa fé. Olhe novamente para aquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim como eu e você, nós fomos chamados pelo Mestre. Na verdade, nós não nos oferecemos assim como Judas, mas Ele, na sua infinita misericórdia e no seu infinito amor, Ele nos chamou, Ele nos alcançou e nos chamou, e nos fez entender da Tua palavra maravilhosa. E nós naquele dia levantamos as mãos e abrimos nosso coração, e nós aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador. Então basta agora você voltar. Olha, você que está triste, cabisbaixo, está desanimado, não desanime. Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar o seu rumo, te dar um novo caminho, caminho de Cristo, caminho perfeito. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele te chamou, Ele te chamou. Olha, sirva Jesus, volte-se para Ele, largue esta caminhada de um caminho triste, de um caminho de pecado, de um caminho tentando esconder as coisas de Deus, escondendo de você mesmo. Olha, largue isso, volte-se para Cristo, entregue o seu coração para Jesus. Tome uma decisão agora, como aqueles discípulos, imediatamente largaram tudo e seguiram a Jesus. Faça isso ainda hoje, imediatamente. Talvez você está esperando pelo seu esposo, talvez você está esperando pela sua esposa, talvez você ache o evangelho muito bonito, talvez você está reunido porque acha os irmãos maravilhosos. Mas eu quero te dizer, tome uma decisão assim como aqueles discípulos, e abra o seu coração para Jesus. Permita que Deus entre na sua vida. Jogue tudo para trás. Eu não quero mais viver esta vida errônea. Eu não quero mais viver esta vida que envergonha o Evangelho de Cristo. Olha, cuidado com este caminho que você tem trilhado. O caminho de Cristo é maravilhoso. O caminho, como nós cantamos aqui, o caminho de Deus, ele é perfeito. Não há sombra de variações, irmãos. Deus não te colocou uma venda nos olhos para você andar tateando por ali e por aqui. Não, Ele abriu os seus olhos e agora você pode ver, você pode caminhar no caminho de Cristo.
Olha, largue isso, largue tudo para trás. Venha andar com Jesus. Dobre-se a Ele, se entregue a Ele. Hoje é o tempo aceitável, a Bíblia diz. Hoje é tempo de salvação. Se entregue a Ele aí onde você está, na sua casa, aí no seu trabalho, onde você estiver. Se dobre a Ele, se entregue a Ele. Jesus é maravilhoso. Ele vai te dar do seu espírito para você andar com Ele em novidade de vida. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Deus, irmãos, não é aquele homem. Deus não é um masoquista. Deus não é aquele que sabe que você pensa que você é um perdedor, que já está tudo programado para você vencer, para você perder. Não. Olha, mude a sua história, mude a sua caminhada, mude os seus conceitos, volte-se ao caráter de Cristo, ande cheio do Espírito Santo. Deus vai te dar motivos para isso, Ele tem te dado motivos para isso, para andar na presença dEle. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Volte-se para Jesus, entregue sua vida a Ele, se dobre a Ele, ainda nesta tarde e noite, se dobre diante dEle, em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Vamos cantar, Tim? Amém, glória a Deus. Toda honra, todo louvor é dado ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vem o Senhor minha vida oferecer, com oferta de amor e sacrifício. A te entregar, como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, com oferta viva em teu altar,
Glória a Deus. Quero agradecer os irmãos pela a paciência de estar aqui ouvindo, né? Que Deus possa estar abençoando a cada um de nós, em nome de Jesus. Também agradecer a Deus pelos pais, né? Hoje é dia dos pais, que Deus possa estar abençoando a cada um de você, pai, em nome de Jesus. Deus possa te dar sempre direção, não é? Para você abençoar o que é, levar sua família até o final, até a volta de Cristo, levar os seus filhos para a igreja, no caminho do Senhor, servir ao Senhor em verdade, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente, em nome de Jesus. Vamos orar para a gente terminar aqui, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esta tarde maravilhosa, obrigado pela Tua palavra, que nós possamos, Senhor, não somente ser ouvintes da Tua palavra, mas praticantes, verdadeiramente praticantes da Tua palavra, em nome de Jesus. Venha cair por terra todo o nosso eu, em nome de Jesus, que somente o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nossas vidas, que somente o Teu Espírito Santo seja o nosso condutor, que nós possamos sempre estar atentos, dando sempre ouvidos somente à voz do Senhor, em nome de Jesus. Nos instrua, Senhor, instrua-nos como o Senhor fez com os seus discípulos, a caminhar no Teu caminho santo e seguro, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja o Teu nome.